difícil começar, mano. Sério mesmo. E aí, gente, que é o Alessandro. Cara, hoje eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quando você quer escutar Deus, quando você quer aprender sobre Jesus, quando você quer crescer em Deus, quando você quer ser discipulado, você abre primeiro o YouTube ou você se fecha no seu quarto? Quem tem te ensinado? Sabe, quando eu criei esse canal, primeiro que eu criei esse canal há muito tempo e eu colocava algumas músicas lá, tem música no canal também, tem música no canal do One, se você não conhece vai lá ver. Quando eu comecei a fazer esses vídeos falando um pouco do que eu penso, a coisa principal que me levou a fazer isso foi porque eu vi muita gente dentro da igreja, principalmente jovens, na verdade todo tipo de gente dentro da igreja, que primeiro não é cuidada, segundo que não sabe nada com nada e terceiro as duas alternativas anteriores. Tipo, cara, poucas pessoas leem a Bíblia, poucas pessoas passam tempo no secreto e aí são todas perdidas. E aí o que acontece? Você quer falar sobre coisas mais profundas, você quer levar o pessoal a um lugar mais profundo, só que o que as pessoas querem falar? Tatuagem é pecado ou não? Música secular é pecado ou não? Eu devo namorar ou não? Eu saio da minha igreja ou não? Eu isso e aquilo ou não? A gente não consegue sair do mesmo lugar, a gente não consegue falar de coisas mais profundas porque tá todo mundo parado nessas coisinhas ainda, elementares, bobas e sei lá o que, entendeu? Então, isso, na minha opinião, é fruto de uma geração, ou de um povo, de uma igreja, ou sei lá o que não sabe se relacionar com Deus individualmente. Porque se a saúde individual da sua vida cristã ela é doente, provavelmente a sua saúde no corpo também vai ser. Você não vai saber crescer numa comunidade. Porque o amor como a gente ama as pessoas é o amor que a gente ama a Deus. O apóstolo João fala isso na carta dele. Ele fala assim: como vocês podem falar que vocês amam a Deus se vocês não amam as pessoas? Então, o meu amor com Deus, ele é medido pelo meu amor que eu dou para as pessoas e vice-versa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tomara que vocês estejam entendendo. Mas eu fiz isso e tem outros amigos que têm feito esses canais, tentando tipo instigar e cuidar de certa forma e falar algumas coisas legais e incentivar vocês. Só que, cara, hoje eu quero te incentivar a desligar o YouTube, cara. Hoje eu quero te incentivar a sair das redes sociais durante um tempo e se separar, cara, e passar tempo com Deus. Quando você quer ouvir Deus, cara, é muito bom você colocar numa pregação, é muito bom você escutar alguém, mas quando você quer ouvir Deus, você tem que ir pro seu quarto. Quando você quer ouvir Deus, você tem que se trancar com Jesus. Quando você quer ouvir Deus, cara, você tem que, jogar pedra pro ar, cara, sacudir alguma coisa, fazer um jejum, cara, bater a cabeça na parede, faz alguma coisa, cara, mas escuta Deus, entendeu? Tipo, a questão é que a gente quer escutar Deus, a gente quer ter uma mensagem, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever lá vídeos de pregações de blá 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 blá. E você vai lá e você quer ter a revelação que aquela pessoa teve para você. E aí você fica vivendo de método dos outros. Você não tem que viver do que eu falo, você tem que viver do que o Evangelho fala, do que a Bíblia fala, do que Jesus fala. Certo? É disso que você tem que viver, cara. Você tem que ter a sua revelação própria, você tem que ter o seu pão diário. Sabe? Em Mateus 6, se eu não me engano, Mateus 11, Lucas 11, isso eu tenho certeza. Lucas 11... os discípulos chegam em Jesus e falam assim: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. Ele tava falando assim, os caras estavam falando assim, ó, João Batista ensina os discípulos dele a orar. João Batista ensinou como é que os discípulos dele devem buscar a Deus. Jesus nos ensina também. Aí sabe o que Jesus ensina? O Pai Nosso, cara. Pai Nosso, Pai, santificado seja o seu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, o pão nosso diário, dá-nos hoje. Sabe, Jesus estava falando do pão, comida natural, mas Jesus também estava falando do pão da revelação, o pão da presença. E em Mateus 6,6, cara, se você ler lá, Jesus fala o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta,
orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Tá faltando isso, tá faltando gente querendo passar tempo com Deus, gente fazendo força para amar Jesus, gente fazendo de tudo para estar com Jesus. Você está entendendo? Agora, qual é essa recompensa aqui que Mateus 6,6 está falando? Primeiro é a recompensa da oração que você está pedindo, certo? E segundo é a recompensa de estar com Deus. Agora, a minha pergunta é: que tipo de oração você tem feito? O que você está buscando conhecer, cara? A gente tem que sair, gente, desse nível de tipo, isso pode ou não pode, isso é pecado ou não é pecado, eu uso que roupa. Não, agora tá todo mundo usando chapéu dentro da igreja, eu vou usar chapéu também. Agora tá todo mundo escutando Bethel, eu vou escutar Bethel também. Cara, nada contra tudo isso, mas você fica sendo levado por ondas de doutrina, cara. Efésios 4 fala sobre isso, que, cara, a gente tem que crescer em maturidade para que a gente não fique sendo levado por vento de doutrina. Então, cara, quando você chega no seu quarto, cara, eu vou te incentivar a pedir e a buscar a face de Deus, a querer conhecer Jesus, mano. Hebreus 11 diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve ter fé que Deus é galardoador. Eu vou achar aqui que minha boca enrolou. E quando ela enrola, amigos. Olha isso. Olha isso. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você tem que entrar no seu quarto entendendo o seguinte: cara, eu estou aqui passando tempo com Deus, eu tenho fé que Deus existe e eu sei que Ele vai me recompensar. E sabe qual que foi a recompensa de Enoque? Ser tomado por Deus, cara. Então aumenta a sua perspectiva do que você quer em Deus, aumenta a sua perspectiva do seu evangelho, cara. Jesus é muito mais do que tatuagem, Jesus é muito mais do que YouTube, Jesus é muito mais do que followers, cara. Pelo amor de Deus. O Arthur sempre tem que aparecer, né? Ele não consegue não aparecer. Cadê o que eu quero ler? Em Mateus 5, 20, a Bíblia fala assim: porque vos digo, a Bíblia não, Jesus fala, é Jesus falando, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está falando assim: cara, se você não tem zelo, se você não tenta cumprir as minhas palavras, se você não persegue as minhas palavras, Mateus 5, ele tinha acabado de pregar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, se você não tem vontade de ficar comigo, se você não tem zelo, se você não tem justiça nisso, você não vai entrar no meu reino, você não vai desfrutar do que eu estou fazendo. Cara, os fariseus eram homens extremamente zelosos com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com o tempo de oração. Acontece que hoje a gente não é zeloso por nada. Seja sincero comigo, qual foi a última vez que você abriu sua Bíblia? Seja sincero comigo, qual foi a última vez que você se trancou no seu quarto e não saiu de lá enquanto Deus não falasse com você? Qual foi a última vez, cara? Você só entra na presença de Deus para saber se você pode namorar ou não. Você só entra na presença de Deus para receber uma palavra profética para alguém. Ou só entra na presença de Deus para pedir para Deus prosperar o seu ministério, a sua família. Cara, quando a gente vai começar a entrar na presença de Deus para falar: Deus, eu quero te conhecer, cara. Eu quero ser zeloso com a sua lei. Davi falava: eu guardei a sua lei no meu coração para não pecar contra ti. Você quer não pecar? Você quer não fazer coisa errada? Guarda a lei no coração, cara. Estão entendendo? Agora eu te pergunto uma coisa: quem ensinou o apóstolo Paulo, cara, ser o apóstolo Paulo? Em Gálatas 1 ele fala que ele converteu e ele já saiu pregando, e depois de 3 anos, só depois de 3 anos, aqui Gálatas 1:17, você vai ver o que eu estou falando. E aí se você continuar, Gálatas 1, lê Gálatas 1 e é isso. E você vai ver que Paulo, cara, sim, ele aprendeu a ser um fariseu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu a lei aos pés de Gamaliel, mas Paulo não aprendeu sobre a graça, cara. Jesus ensinou sobre a graça para ele quando Jesus chegou: cara, por que me persegues? Paulo aprendeu com Jesus, é lógico, ele aprendeu com Barnabé também, ele ficou escondido lá um tempo,
Não tô negando o discipulado aqui, não tem nada disso, ou paternidade espiritual, não tem isso, cara. Mas acima de tudo, Paulo aprendeu com Cristo, cara. A Bíblia, Paulo fala que ele orava em línguas mais do que todos. Cara, Paulo devia passar, durante as viagens dele, ele devia ficar orando em línguas e buscando Jesus. É por isso que ele tem o nível de revelação que ele tem. Vocês estão entendendo? Agora, eu te pergunto, quem ensinou João Batista, cara? Quem ensinou João Batista? Quem fez João Batista ser o que João Batista foi? Sabe, em Lucas 1, você vai ver o nascimento de João Batista, você vai ver que foi profetizado o nascimento dele. E aí em Lucas 1:80 fala o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. Sabe onde João Batista aprendeu? No deserto. Sabe quem ensinou João Batista? A glória de Deus, cara, a fome por Deus. Cara, quem ensinou João Batista foi Deus. Em 1 João, eu vou abrir aqui. Nossa, vai dar trabalho editar esse vídeo, hein? Meu santo Deus. Essa Bíblia nova eu não acho nada, velho. Olha isso, meu Deus, cara. Meu Deus, mano. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. Isso aqui está falando que a gente não pode aprender uns com os outros. Isso aqui não está falando que você não pode abrir o YouTube e escutar a palavra do Luiz Hermínio. Não tem nada a ver, cara. Mas a Bíblia está falando que, cara, acima de tudo isso, acima de mim, acima de qualquer pessoa que você goste, a unção de Deus, cara, o que Jesus fez, a glória de Deus, o Espírito Santo, é o que te ensina, cara. Acima de tudo isso, se você não tem tempo de comunhão com Deus, cara, se você não se separa para Deus, desculpa, mano, mas você vai sempre ficar querendo saber quem é sua namorada, quem é seu namorado, quem que é seu esposo, e essas coisinhas bobo de crente, cara. Pelo amor de Deus, velho. Vamos conhecer Jesus para valer, para valer. Estão entendendo? É isso aí. Se você gostou, dá seu like, compartilhe, comenta com os amigos. Não se esquece de se inscrever, de colocar o sininho aí para quando eu postar ter notificação. E é isso aí, cara. Boas festas para todo mundo, bom carnaval. Carnaval é de Deus ou não é, cara? Quem é de Deus ou não é você, seu mané. A gente tem que acabar com o carnaval por outros motivos. Beijos!